Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a recomendação número 70 do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Recomendação número 70 do Conselho Nacional do Ministério Público. Dispõe acerca da atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, visando ao enfrentamento do trabalho infantil e a profissionalização de adolescentes e jovens. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º da Constituição da República e pelo artigo 147, inciso 4, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, e em conformidade com a decisão proferida nos autos da proposição número 1.00759 de 2018-29, julgada na 8ª sessão ordinária, realizada em 28 de maio de 2019. Considerando a Convenção sobre os Direitos da Criança e da Organização das Nações Unidas, ONU, aprovada pelo Decreto Legislativo número 28, de 14 de setembro de 1990, e promulgada pelo Decreto número 99.710, de 21 de novembro de 1990. Considerando a Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo número 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto número 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, cuja lista está regulamentada pelo Decreto número 6.481, de 12 de junho de 2008, lista TIP. Considerando a Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo número 179, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto número 4.134, de 15 de dezembro de 2002, que trata da idade mínima de admissão ao emprego. Considerando os artigos 5º, 61 e 63 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considerando o disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição da República, que proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Considerando as disposições dos artigos 428 a 433 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em especial a que prevê estabelecimentos de qualquer natureza devem contratar aprendizes na proporção de 5 a 15% de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam informação profissional. Considerando a Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005, que alterou a idade para ser um aprendiz, alcançando os adolescentes e jovens de 14 a 24 anos incompletos. Considerando o Decreto número 9.579, de 22 de novembro de 2018, que prioriza a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social durante o processo de seleção de aprendizes, além de autorizar a realização de atividades práticas em entidades qualificadas de formação técnico-profissional ou em entidades com decentes de experiência prática, a fim de possibilitar o cumprimento de cota de aprendizagem por estabelecimento cujas peculiaridades constituam embaraço à realização de aulas práticas. Considerando a independência funcional dos membros do Ministério Público e a autonomia funcional e administrativa da instituição, recomenda. Artigo 1º. O Ministério Público do Trabalho e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios deverão, sempre que possível, atuar conjuntamente visando ao enfrentamento do trabalho infantil no meio urbano e rural, observadas as suas peculiaridades. Parágrafo 1º. A atuação interinstitucional contemplará medidas que visem assegurar o direito à formação profissional de adolescentes e jovens por meio de contratos de aprendizagem. Parágrafo 2º.
As iniciativas ministeriais priorizarão os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, em especial os que cumprem medidas socioeducativas, os que estão acolhidos e aqueles em situação de trabalho infantil. Artigo 2º. O enfrentamento do trabalho infantil e a promoção da profissionalização de adolescentes e jovens poderá ser realizado por meio das seguintes ações. Inciso 1. Realização de seminários locais para discussão e enfrentamento do trabalho infanto-juvenil reunindo, prioritariamente, procuradores do trabalho e promotores de justiça vinculados ao acolhimento institucional, ao sistema socioeducativo ou, de modo geral, os promotores de justiça que atuam na defesa da infância e da juventude. Inciso 2. Realização de reuniões periódicas para articulação da rede de proteção local, com a participação dos procuradores do trabalho e promotores de justiça que atuam na defesa da infância e da juventude. Inciso 3. Constituição de grupos de trabalho locais que possam discutir e enfrentar a realidade do trabalho infanto-juvenil, considerando as particularidades da situação vivenciada no município ou região em questão. Inciso 4. A assinatura de termos de cooperação para a destinação de verbas oriundas de termo de ajuste de conduta e ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho, com fiscalização pelo Ministério Público Estadual ou Distrital, voltadas a projetos vinculados à proteção da infância e da adolescência, entre outras questões que possam ser consideradas relevantes. Inciso 5. Realização de audiências públicas para a conscientização, a sensibilização e o estímulo ao cumprimento da lei de aprendizagem, com a presença do Ministério Público do Trabalho, dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios e dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, proporcionando o envolvimento da sociedade local com a temática. Inciso 6. Realização de campanhas institucionais de promoção do direito à profissionalização de adolescentes e jovens, visando a sua inserção em programas locais de aprendizagem voltados para o público em situação de vulnerabilidade social. Inciso 7. Execução de outras ações que possam decorrer dos espaços de diálogo interinstitucional elencados nos incisos anteriores. Parágrafo único. Quando a reversão de verbas compensatórias em proveito de fundos de direito da criança e do adolescente, as unidades do Ministério Público observarão, sempre que possível, se o respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente está em regular funcionamento, nos termos da lei. Artigo 3º. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 11 de junho de 2019. Galera, chegamos ao final de mais uma lei e hoje foi a recomendação número 70. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixe sua inscrição no Spotify, deixe algumas estrelas aí pra gente. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e tchau!